para qualquer evento na minha vida que fosse ruim, eu sempre queria encontrar algo de positivo, por mais ruim que fosse. Então eu prometi para mim mesma que nunca mais, Gaia, nunca mais ninguém tocaria em mim, ninguém me pegaria. Então no outro dia, após isso, eu calcei novamente o tênis e às 5:30 da manhã, na mesma hora em que isso aconteceu, eu ia enfrentar os meus demônios. Eu ia enfrentar as minhas dores. Então eu calçava o tênis todos os dias, às 5:30 da manhã, e eu ia pra rua correr. A partir do dia seguinte que isso A aconteceu. partir do dia seguinte. E eu comecei a correr. Correr, 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 correr. E uma moça me olhou e falou assim... Já tinha uns 2 meses que eu estava correndo. Ela perguntou, poxa, você está treinando para a competição que vai ter no aterro do Flamengo? E eu disse, não, que competição? Aí ela me falou de um revezamento, né, de uma competição. E me convidou para correr na equipe dela, porque um dos corredores havia desistido e ela estava precisando que alguém corresse. Como ela me via correr sempre, todos os dias, ela achava que era para essa competição. E tinha só 2 meses que eu corria. Então, eu topei, fui correr. Nessas competições, eles premiavam os 10 melhores naquela época, né? Isso era o ano de 2000. Eu tinha 24 anos. Então, eu fui o 7º lugar geral da prova. E ninguém me conhecia. Tipo assim, foi um azarão que apareceu, entrou no Quantas pódio. pessoas tinham nessa prova? Aí deveriam ter no mínimo umas 5.000 pessoas. Nossa. Então, um técnico olhou para mim e falou assim, menina, onde você treina? E eu respondi para ele, na rua. Ele, quem é seu treinador? Aí eu, ninguém. Então ele falou, pô, você não quer fazer um teste pro Vasco da Gama? Eu falei, faço. E eu fui fazer o teste pro Vasco da Gama e acabei virando atleta profissional do Vasco. Então, como atleta profissional, eu fui atleta dos 5.000, 10.000, cross country e meia maratona. Então eu acabei... Nisso aí você tava na Globo ainda? Tava na Globo, eu estava na companhia de teatro do Pedro Bial. A gente estava com um espetáculo de teatro que era chamado A Controvérsia, era Matheus Natchergalli, Otávio Augusto, Ivan de Albuquerque, o Anquito, eu... e a minha filha também. Nessa época você não tinha essa noção de direita, esquerda, política, não fazia parte do seu dia a dia? Não fazia parte do dia a dia, mas muitas das vezes quando me questionavam de alguma questão indígena, eu sempre tive um único posicionamento, né? Eu acho que se não fosse o não que eu tivesse, que eu levei durante a minha infância, que me fez questionar sempre, e por que não? Por que eu não posso? E essas perguntas que me fizeram abrir a mente. Por que eu não posso? Porque eu sou indígena? Por que eu não posso? Porque um ideal imaginário que foi criado, poetizado, me condenou, me segregou. As pessoas veem poesia nesta segregação, neste isolamento, mas elas não sabem o quanto é difícil acordar na madrugada e ter que procurar madeira para fazer fogo, para se aquecer na madrugada. As pessoas não sabem. Ai, meus lenços. As pessoas não sabem quão é difícil você levantar na madrugada para ir para uma roça, ou você fazer uma roça, ou derrubar uma árvore para poder fazer um roçado. Então as pessoas criam ideais imaginários e acabam poetizando o sofrimento. Não é que toda a nossa vida seja de sofrimento, mas quando você percebe que existe formas de você facilitar a sobrevivência de um ser humano, você acaba percebendo quão duro é aquela vida. Então, no momento que eu fui para a escola e que alguém disse que eu não podia, eu me perguntei, por que eu não posso? E eu não aceitei o não como resposta. Então, quando alguém me questionava, já
na minha fase adulta, né? Sobre as questões indígenas, eu sempre dizia, não, nós podemos. Eu posso ser tudo aquilo que eu quiser, né? Sem deixar de ser aquilo que eu sou. Uma coisa não exclui a outra, né? Exatamente. Então, nesse período em que eu fui atleta, né? Eu tive um relacionamento, né? E meu marido, ele era atleta profissional. E chegou um determinado momento que eu preferi largar o esporte profissional, do qual eu era uma das melhores, dos 10 melhores do Brasil, eu era a 9ª melhor do Brasil. Eu conquistei uma bolsa de estudos, né, com a força das minhas pernas, e falaram, você pode estudar aquilo que você quiser. Então eu disse, eu vou estudar fisioterapia. Eu podia ter feito direito, eu poderia ter feito engenharia, eu poderia ter feito administração pública. Por que fisioterapia? Porque eu venho de um povo cuja, no passado, sacrificava crianças que nasciam com problemas. Então, dominar uma ciência e poder reabilitar crianças ou pessoas e mostrar para o nosso povo que nós não precisávamos mais sacrificar as nossas crianças, isso para mim era muito importante. Então, eu optei estudar fisioterapia por causa disso. Então, eu sempre fui uma mulher de muitas batalhas, né? Eu digo sempre que eu sempre fui a menina com a espada na mão, né? Aquela pessoa que está sempre com uma espada lutando por um ideal, lutando por uma transformação, lutando por uma causa, lutando por uma vida, lutando por uma pessoa. E um dia alguém olhou para mim, que foi esse meu marido, ele disse, está na hora de você descansar. Estuda, você não está fazendo seu mestrado? Eu estava fazendo pesquisa na área de medicina nuclear, né? Na área de radiofarmácia. Eu pesquisava Tecnécio 99M, que é utilizado nos exames de cintilografia. É um radioisótopo. E ele falou, não, está na hora de você descansar, só estude. E eu resolvi parar com tudo para estudar. Então eu larguei emprego, eu monitorava... Aí você saiu da Globo. Eu já tinha saído da Rede Globo. Eu já tinha saído da Rede Globo para me dedicar única e exclusivamente ao esporte, né? Virou uma cachaça, uma fascinação aquilo. Uma cachaça. É. Virou uma cachaça. Virou uma cachaça. Isso é boa. Então, nesse período, né? Eu passei a monitorar atletas de alto rendimento. Eu monitorava atletas do Corpo de Fuzileiros Navais. Então, novamente, eu me vi próximo àquela bandeira. Eu via todos os dias, às 8 horas da manhã, tinha um rito, o rito que era o hasteamento da bandeira dentro dos quartéis. Todos aqueles momentos eu olhava para aquilo e dizia, um dia eu vou hastear essa bandeira, eu não me esqueci dela. Aí o sonho voltou, então. O sonho voltou e como eu havia largado o esporte para me dedicar aos estudos e ficar em casa, óbvio, eu não tinha mais emprego. E em menos de 3 meses que eu havia largado tudo, o meu marido foi sequestrado e assassinado. Ah, não, Silvia, você tá brincando comigo. Eu não tô com isso, não. Sério? Uhum. E eu não pude chorar, Gaia, naquela época. No Rio de Janeiro, isso? Ele era o quê? O que seu marido fazia na época? Nutricionista, ele era atleta profissional também. Nessa ele foi época, sequestrado e assassinado. Foi aquele sequestro relâmpago? Isso, nessa época, no Rio de Janeiro, estavam tendo vários sequestros relâmpagos. Foi no mesmo que ano que foi período, isso, mais ou menos? 2007. Foi no mesmo período que o João Hélio, aquele menino que foi arrastado. Eu lembro. Foi aquele mesmo período. Nossa, arrepio. Só de lembrar daquela, arrepio todinho. Então, nesse período, o Rio assim estava banhado de violência e a violência bateu na minha porta. Quando a violência bateu na minha porta e a minha família foi dilacerada. Vocês tinham filhos? Não. Eu não tive filhos com ele, eu tive filhos de um outro relacionamento. Né? Eu tive 3 filhos de um outro relacionamento. E eu já estava com 31 anos quando eu fiquei viúva com 3 crianças pequenas, né, que não eram os filhos desse meu marido.
E Então você teve filhos